Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu preparei este pequeno roteiro para vos ensinar a fazer uma revisão de literatura. Certo, revisão de literatura, também conhecida como estado da arte, e muitos estudantes têm dificuldade no princípio do seu trabalho para iniciar uma revisão de literatura. No princípio, por quê? Porque a revisão de literatura é o chamado capítulo teórico. Normalmente é o primeiro capítulo. Nem sempre é, mas na maior parte das vezes é o primeiro capítulo. Então, como fazer uma revisão de literatura? Bem, tudo começa pela leitura, como é óbvio. Você não vai escrever se não ler antes. E a revisão de literatura começa por uma técnica que eu vou partilhar convosco, que é fazer 3 tipos de leitura essencialmente. É verdade, não vai ler muito. 3 tipos básicos de leitura. A primeira leitura será a leitura exploratória, em que você pega o texto e faz uma espécie de conhecimento geral do texto. Conhecimento geral, ou seja, você não precisa tomar notas. Essa leitura você não precisa tomar notas. Você apenas lê o texto de uma ponta à outra, sem pressa, nas calmas, leia o texto todo. Depois dessa primeira leitura, terá de fazer uma segunda, que é a leitura que eu chamo de leitura de reconhecimento. Já na leitura de reconhecimento, por causa dos objetivos desse tipo de leitura, você precisa ter uma caneta e... Olha, eu estou a falar de caneta, nem tenho aqui uma caneta. Tenho aqui a minha caneta. Você precisa ter uma caneta e uma folha de papel para que você possa tomar notas do que vai ler. O objetivo desse tipo de leitura, como disse, é leitura de reconhecimento, ou seja, você vai precisar identificar no texto, no conjunto de textos, poderá estar a ler um capítulo de livro, um artigo ou mesmo um livro. Neste tipo de leitura você tem de identificar questões como os principais autores, as principais correntes teóricas, os períodos históricos em que aquele assunto foi abordado, se eventualmente existem categorizações, classificações, tipologias. Tudo isto você deverá tomar nota, fazendo uma pequena ficha de leitura. Se você não sabe como se faz uma ficha de leitura, pode deixar nos comentários, eu depois gravo um vídeo a ensinar como fazer o fichamento. Você faz o fichamento dos autores, das correntes, dos períodos, das classificações. Depois desta segunda leitura, você vai fazer a terceira leitura. Tem de fazer uma terceira. Essa leitura chamo de leitura de aprofundamento. Primeiro você conhece o texto, depois faz um reconhecimento do texto, que é para identificar principais características do texto, e finalmente faz essa terceira leitura, que é a leitura de aprofundamento. Como diz o termo aprofundamento, aquilo que você vai fazer é pegar aquelas ideias que você reconheceu no segundo tipo de leituras, nomeadamente as tipologias, as correntes, as características, e vai colocar em diálogo na leitura de aprofundamento. Os meus estudantes muitas vezes perguntam: professor Bangula, colocar teorias em diálogo, o que é? Bem, basicamente é procurar identificar as vantagens e desvantagens de uma e de outra teoria, identificar aqui as semelhanças, o que é que tem de comum, e também ver aqui os pontos discordantes e construir um texto em que seja possível perceber esta diferença, esta consonância, esta concordância ou discordância entre as teorias. Portanto, você vai fazer isto neste terceiro tipo de leitura. O primeiro momento é leitura. No segundo momento, obviamente, será escrever. Você terá que escrever o seu capítulo teórico. E como fazê-lo? Bem, eu vou vos dar aqui uma dica muito simples que eu usei quando fiz o meu trabalho de licenciatura, mestrado, doutoramento. Sempre usei essa técnica, é infalível, funciona muito bem. Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Vai dizer, pronto, tudo tem uma introdução, sim senhora, tudo tem um desenvolvimento e tudo tem uma conclusão. Pois todos os textos têm esta estrutura. Agora, o grande truque aqui está: como você vai fazer a sua introdução? Todo mundo sabe que o texto começa com uma introdução. Mas como é que você, depois de ter lido 6, 8 artigos, 10, 4 capítulos de livros, 3, 5 livros, como você vai fazer a sua revisão?
É simples, você vai adotar, existem várias metodologias para fazer uma revisão, e para fazer uma introdução do tipo histórico é você começar por retratar os eventos, os acontecimentos, retratar as características, as tipologias, numa perspectiva cronológica. Aí você começa o seu texto com palavras como do gênero. Nos primórdios dos estudos sobre os cultivos nas regiões planálticas, vêm sendo apontadas técnicas do tipo A, B, C, D. Ali já está a fazer recurso àquela tipologia que você fez reconhecimento, né? Que você reconheceu no segundo tipo de leitura. Ou ainda pode fazer uma introdução do tipo mais dinâmica. As técnicas de cultivo têm-se mostrado atualmente uma saída clara para o desenvolvimento de culturas em regiões planálticas, ou seja, você começa por dar conta não apenas da questão variação cronológica, mas das transformações que ocorreram naquela perspectiva de trabalho. Outra forma é a forma comparativa. Você pode começar o seu texto introdutório comparando, nomeadamente com expressões do gênero. Entre as técnicas de cultivo de regiões planálticas e as técnicas de cultivo em regiões litorâneas, por exemplo, verificamos que houve um desenvolvimento mais para as regiões planálticas, dado o interesse que tem vindo a despertar. Vai escrever o que você identificou no segundo e no terceiro tipo de leitura, sobretudo no segundo tipo de leitura. Toda aquela tipologia, todas aquelas classificações que você identificou, você vai escrever aí. Bem, esta é uma forma de começar a sua introdução. Como é que você vai fazer o seu desenvolvimento? Como é que vai desenvolver depois de ter dado conta disso? Você pode começar por pegar as classificações, os períodos históricos, as vantagens, as desvantagens e ir elencando. Eu sugiro, recomendo que você tenha sempre uma espécie de roteiro, tal como eu preparei um roteiro para essa nossa aula, você tenha sempre uma espécie de roteiro sobre o que você vai pôr primeiro, o que vai pôr depois. Porque isso de fazer chouriço, né? Amontoar teorias uma por cima da outra, não costuma funcionar. Faz primeiro um roteiro e estabeleça por ordem de prioridade as coisas mais importantes, as classificações, as tipologias, as ideias, as correntes que você encontrou na revisão teórica, coloque sempre no princípio, porque isso prende o leitor. As coisas mais importantes vêm no fim, não fica para trás, não. É sempre no princípio para agarrar o leitor e para sustentar a sua narrativa, o seu storytelling, a sua estrutura de conto. Bem, e depois, como é que você faz uma conclusão? Eu normalmente costumo usar a minha técnica de conclusão em 2 atos. Sendo que um primeiro ato, faço um mapeamento das áreas que eu identifiquei. Se eu estudei tipologias, estudei correntes, vi vantagens e desvantagens, analisei críticas que um e outro fizeram em relação ao trabalho de um e de outro, então depois eu faço um mapeamento. O mapeamento é basicamente um resumo em que eu vou dizer a tipologia B tem estas características e peca por isso e por aquilo, mas é superada pela tipologia C por este ou aquele aspecto. Basicamente eu dou conta destas questões dessa forma. O segundo é tomando posições, porque isto é assim na ciência. Você precisa tomar uma posição. No segundo momento, eu vou dizer, não obstante a corrente a tipologia X ter esta e aquela virtude, dado o objetivo deste nosso trabalho, dessa monografia, dessa dissertação, desta tese, nós vamos optar por inscrever o nosso trabalho, por colocar o nosso trabalho ao lado da teoria A ou da teoria B, porque entendemos que essa teoria, por essa aquela razão, cumpre o nosso objetivo. Então, é assim que você fecha o seu quadro teórico. Porque o quadro teórico, ao contrário do que costumo ver no trabalho dos estudantes, mas isso eu vou falar no outro segundo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo, mas dizia, o quadro teórico deve conversar com todo o trabalho. Muita gente faz revisão de literatura, é como se fosse lá um corpo estranho no trabalho. Está lá a revisão de literatura, depois não comunica com a metodologia, não comunica com os dados empíricos. Portanto, é preciso fazer esta ponte, mas disso eu vou falar no próximo vídeo. Espero ter lhe ajudado a fazer a sua revisão de literatura. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Este vídeo, se lhe ajudou, ponha já aqui um like,
like e partilhe com alguém que você acha que precisa também de instruções sobre como escrever o seu trabalho. Eu falei tudo muito rápido, para o vídeo não ficar longo, mas você pode assistir esse vídeo de forma pausada e refletir em cada uma dessas dicas que eu lhe dei. Funcionaram comigo e acredito que vão funcionar consigo também. Se não é inscrito no canal, inscreva-se já. Muito obrigado.